Fala gurizada, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente aqui, um vídeo de como vocês podem usar os sites externos para dar uma melhorada no seu desempenho, né? Não sei, às vezes está faltando alguma coisa, faltando algum dano. Então eu trouxe alguns sites aqui para poder ajudar, né? Tá aqui na outra aba. Deixa eu ver esse Vens aqui também. Então vamos lá, ó. Primeiro o Allhead e o Icevens, né, que eles contêm os guias, né? Então a gente vai vir aqui, ó. Não lembro como que faz para ver o guia de. Vamos ver, Mythic mais de Enhancement aqui. Bom, aqui ele não vai explicar. Tá, esquece o Icevens. Vamos aqui no Allhead mesmo. Aqui em classes, né, Enhancement. Então o que que a gente pode usar aqui para aprender? Primeira coisa de ver o guia é ver quem que escreveu. Aqui quem que escreveu foi o WordUp, né? O WordUp ele é um dos melhores Shaman Enhancement do que eu conheço. Assim, o cara tipo, ele entende muito, ele joga muito tempo de Enhancement, então eu confio nele se ele falar nas coisas aqui dá tranquilo. E logo aqui na primeira página tem esse aqui, ó, Cheat Sheet, né? Você clica aqui e ele vai te mostrar basicamente assim, é, a build Elementalist, né? As builds de Elementalist para Raid e para M+, tá? Os itens, os best in slot, tipo, melhor arma, né? Os melhores trinkets, né? Quais peças do tier você deve usar, ou seja, aqui a gente não usa a calça, né? A calça ela é offset. E só que de trinket é meio complicado, porque por exemplo, a Griff Torch ela é mais single target, né? E eu uso nessa semana que está Fortified não compensa usar ela, semana que vem vai compensar. E aqui a gente tem a nossa prioridade de status, né, que é Mastery e Haste, né? E os outros dois status tanto faz. Então, tipo, Mastery e Haste sempre tem que estar no máximo, né, na build Elementalist M+. Só que eu tenho uma diferença aqui, por exemplo. Eu não uso o Ice Strike e eu coloco esse ponto aqui em Crashing Storms, né? Vem cá, bicho. Aqui, ó. Que é esse talento aqui, né? Ele usa aqui, eu não uso, eu gosto de usar aqui. Por quê? Aqui ficou um botão a menos na rotação e nosso AoE também fica forte. Se usar o Ice Strike, a rotação fica um pouquinho mais complexa, só que o nosso dano realmente ele vai ser bem maior, tá? Isso aí não tem nem dúvida. Então, tipo assim, as duas builds são válidas, tá? Eu gosto de usar aqui com o Crashing Storms, tá? E não usar o Ice Strike. Quer usar o Ice Strike é bom também, porque às vezes eu reclamo muito de downtime na rotação. Às vezes não tem o que apertar. Se tivesse o Ice Strike, poderia ele entrar na rotação, né? Um botãozinho a mais. Do lado de cá, eu acho que nem muda nada. Muda aqui, por exemplo, que às vezes a gente precisa do cleanse, mas o resto das coisas aqui nem deve mudar nada, tá? Então a gente, lembrando que esse vídeo aqui é focado em M+, né? Mas vamos dar uma rápida olhada em raid, o que que acontece? A gente tira os... Aqui raid aqui é mais complicado falar, porque depende do boss que você for fazer, entendeu? Aqui, ó, Eranog, Terros, a Senarf, dá pra contar, a Datia, o Kurog e a Hazaget, todos são boss single target. Né? A Brute Keeper, se você for ficar no boss, é single target. Se você for ficar nos ads, ela é AoE. E o Primal Council é AoE. A Senarf que é meio complicado, que tem as aranhas e tal, mas dá pra considerar que ela é single target, tá? Então, como é full single target, a gente não vai precisar desses dois talentos aqui, né? É mais na no Primal Chaos eu uso. Tipo, eu nem uso o Elemental Blast também, eu tiro o Elemental Blast, eu tiro aqui, ó. Eu tiro esses dois, ponho aqui, aqui, e eu tiro o Elemental Blast e eu ponho. Acho que é esse talento aqui, que você tem uma chance de estourar e se transformar no Ascendance, né? Então no Primal Council eu uso isso. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos ver outros sites que podem ajudar a gente. Lógico que aqui no Allred ele ainda tem outros itens, né? Tem outros itens não, outros links que podem ajudar. Então, tipo assim, ajudar na rotação com algumas macros e tudo. Deixa eu ver aqui, ó. Gear, eu quero ver se ele tem um que ele mostra, tipo, ah lá. Os melhores itens que a gente pode conseguir em dungeons, né? Única e exclusivamente em dungeon, que ele não está considerando tier, né? Mas a gente pode ver, por exemplo, assim, ó, os melhores trinkets são o Algetar
e o de House of Valor, né? Que eu, no caso, eu tenho os dois, né? Eu tenho o 411 aqui dos dois, né? É... Aí a gente vamos ver na parte aqui dos anéis, ó. É o do Melandros, né? Que aumenta o dano do auto-ataque. O outro que ele fala é um que dá crítico e mastery, né? Só que daí eu tenho, né? O do Melandros. Só que o que eu tenho o outro é um que dá um dano de fogo, é da raid, que é do primeiro boss ali. Item craftado aqui eu tenho o Lariat, né? As duas armas que eu tenho. Ainda não consegui colocar essa segunda arma no item level maior. E tem o bracelete que eu coloquei com Battle Res, né? Se eu não precisasse do Battle Res, eu teria feito. Eu acho que eu teria feito um anel, mas aí se eu tivesse feito o anel eu ia ter me ferrado por causa disso aqui. Então eu ia fazer alguma outra peça, provavelmente uma bota, sei lá, um cinturão, não sei. Então, tipo assim, fica nessa de. Tem uma bota lá que dá dano de veneno e tal, não sei o que, acho que aquela bota lá é boa. Mas eu acabei fazendo o bracelete que eu precisava do BRS, né? Eu valorizo isso bastante. Então, usar aqui o Wallhead, né? E o Wallhead ele ainda tem até a versão em português, vocês podem colocar em português se quiser. E daí fica mais fácil para utilizar, tá? Outro site aqui, ó, que a gente pode usar, agora a gente vai entrar nos sites um pouco mais complexos, né? Subcreation.net, tá? Você vai digitar ele aí, você vai clicar aqui em Mythic+, né? E ele vai te mostrar essa semana, tá? Então, essa semana, por exemplo, Enhancement está rank A, entendeu? Então, ele sempre mostra. E outra, baseada em 3.150 runs de 18 a 26. Ou seja, são pedras bem altas. Deixa eu ver se está mostrando aí, porque eu acho que tem a minha câmera aqui. São pedras bem altas, entendeu? Então, tipo assim, das pedras entre 18 a 26, Enhancement está marcado como A, entendeu? Ou se A é top, B também é top. Então, de B para cima tá top, entendeu? Então a gente está bem posicionado aqui como Enhancement, tá? Oh, caramba, cliquei sem querer. Como range de elemental, porque eu pretendo jogar de elemental mais pra frente, tá como B ali, tá ótimo também, tá? Não tem nada de errado em CB, você faz o que você tem que fazer. A gente pode perceber que essa semana não tem nenhuma range de rank S, né? Como não tem nenhum rank S, balance a gente já espera que esteja bem posicionado, então é como se a gente, tipo, todos os ranges são bons exceto Fire e Affliction, né? Para M+, essa semana, deixar bem claro. Porque ele pega aqui, ó, essa semana, tá? Ele até ranqueia as dungeons mais fáceis e as mais difíceis, né? Azuri e Hal são as mais difíceis e mais chatas essa semana e Shadow Moon é mais fácil. E daí aqui que a gente vem, ó. A gente vem aqui, ó. Melee. Cadê Enhancement? Aqui, Enhancement. E daí o que que acontece? Ele vai mostrar, ó, as builds que as pessoas estão usando, né? Então, ó, essa build, a chave mais alta que essa build aqui fez foi uma mais 26. Mas aí você fica olhando assim e você fala, cara, tipo, não tô entendendo o que é esses talentos aqui. Calma que eu vou explicar como que lê isso daqui. A única coisa que a gente precisa bater o olho é entender o Fire Nova e o Hailstorm. Então a gente pode perceber já que Fire Nova só é usada foi usada em 1,87%, né, em 73 dungeons só. Ou seja, o resto, a grande maioria, provavelmente foi de Hailstorm. Isso significa que Hailstorm está batendo mais. E daí, como todas as builds aqui elas são parecidas, elas mudam pouca coisa se uma vai Purge ou não, então eu vou abrir a primeira mesmo, tá? Então vamos abrir aqui, ó, Calc, que né, para a calculadora. Cópia é para você importar para o jogo. Na calculadora a gente vai ver qual build é. E daí aqui, olha só, o que o cara tá usando. Essa aqui é a melhor build, né? A top 1. Ele tá usando o Ice Strike e o Wind Fury. Entendeu? Então, tipo, eu não tô usando. Eu tô usando aqui, né? O Storm's Wrath e o Elemental Blast. Esse cara, ele acha que, tipo... Ele acha não, né? Ele fez uma mais 26. Então, é uma build que tá batendo muito. Mas eu não gosto, por exemplo, assim. Eu não acho legal usar essa semana o Totem. Porque tem que ficar colocando toda hora e tal, não sei o que lá. Aí vamos pra segunda build. A mesma coisa, entendeu? Então olha só, o cara também tá usando aqui. Só que por ser diferente, ela deve ter alguma diferença. Ah, ela tem aqui a diferença no Totemic Projection, né? Então ela não usa aqui e usa aqui, ó, tá vendo? Essa é a diferença. Então vamos ver a terceira build aqui, se é a build que eu tô usando. Mais ou menos, né? O que o cara tirou? O cara tirou aqui o Crashing Storms e colocou o Ice Strike. Beleza. E daí você pode analisar as builds, todas elas aqui e tal, e tudo. Só que esse site ele não se resume só a isso.
Se a gente descer mais, aqui ele vai mostrar, né, todos os talentos, né? Como é muita coisa ali, a gente não precisa olhar tudo. Aí aqui embaixo, gemas. Então, olha só, a grande maioria das pessoas estão usando Master em primeiro lugar, a geminha de Master e Haste, né? Ó, Master e Haste. Aí 33% das pessoas estão usando essa de Haste com Mastery, né? Que é as que eu estou usando mais Haste agora. Mas a gente pode ver que como está muito mais roxo do que verde aqui, significa que é muito mais Mastery do que Haste, tá? Na parte de tier, né, tipo, a gente percebe que vai ter uma... Por exemplo, a calça é o item que a gente não deve usar, né, porque a calça ela dá versa e crítico, e são os dois piores status pra gente. Só que, por exemplo, eu tenho a calça porque eu ainda não tenho a shoulder, né. Como eu tenho a shoulder aqui, tipo, não tenho a do tier, eu nem lembro de quem que cai. Cai da onde a shoulder? Chest. Cai da diurno, né? Então, tipo, não tem muito o que fazer, não tive essa sorte ainda. E se a gente descer, ó, encantamentos de capa, o que o pessoal, a maioria tá usando de chest, né? Que é o Waking Stats, né? Ou Accelerated Agility, né? Pode ser um dos dois, ó. Os stats, que aumentam em 105, ou esse que dá um pouquinho de speed. Dá um pouquinho menos, mas dá o speed e tal, não sei o que lá. Bracelete não importa, belt não importa, bota, sei lá, tipo, aumenta sua estamina, eu não acho que importa. E anéis. Então, ó, duplo Mastery ou duplo Haste ou um de cada, né? Tanto faz, estando encantado tá ótimo. E armas, né? Ó, Sophic Devotion, né? Sophic Devotion, 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 Devotion. Aí esse usa um Reach e um Devotion. Esse usa dois Reach. Esse é um Reach e um Devotion. Também muda o rank só, né? E quais as armas que a galera tá usando, quais os trinkets, aí depois vem ali os itens, mas não é mais tão interessante. Ele já começa a ficar muito complexo ali, não precisa mais. Uma coisa que eu aprendi, tipo, eu não tinha entendido. Eu craftei as massas, né? E olha só, e o pessoal normalmente usa mais o machado. Eu não tinha entendido o porquê do machado, né? Eu quis fazer duas massas, mas depois eu acabei entendendo. O DPS dessa massa 382, ela é de 196.7, né? E o DPS dessa massa 382 é de 196.7. É exatamente o mesmo DPS. Só que, olha só, vamos prestar atenção no seguinte. O dano mínimo dessa arma é de 332 a 691. Ou seja, o mínimo é pouco e o máximo é alto, entendeu? E já o da massa é diferente. O da massa é 447 a 576, ou seja, o mínimo é alto e o máximo é baixo. Tem também uma Fist Weapon, que ela seria tipo um meio termo, né? Vamos dizer assim. O pessoal usa então o machado porque o máximo é bem alto. É mais para o dano de alto ataque ser maior. Quando eu craftei as massas porque eu achei um cara que fazia massas e daí eu fiz. Hoje eu teria feito os machados, mas assim, não tem problema nenhum. E de trinkets, a combinação dos trinkets, né? A combinação que eu estou usando é a mesma combinação que esse cara aqui está usando, né? Mas a gente pode ver aqui a combinação dos trinkets, né? Que o pessoal está usando. Então, beleza, passamos por dois sites aqui já. Vamos agora. Vamos primeiro pro Blood Mallet, né? Blood Mallet. Blood Mallet pra gente ele tem tem três links aqui interessantes, né? Tem aqui a parte de enhancement, né? Que eu vou ensinar todas as partes aqui. E tem o Wind Fury e o Power Infusion, né? Então esse Wind Fury é o seguinte: quem se beneficia mais por Wind Fury? Vamos supor que seu grupo de M+, vai ter lá o tanque, vai ser um Blood DK, tá? Aí você de Enhancement, e daí, sei lá, tem um Rogue e um dos outros DPS é um Rogue. Compensa botar o Wind Fury Totem? Poxa, eu acho que compensa, porque o Rogue vai ganhar quase 4% de dano, a gente ganha 2,5 aí, ó. E até o tanque acaba ganhando, o tanque ganha 1.3. Se não me engano, acho que o tanque que mais ganha é o Prot e o Urso, né? Ó, o Prot ganha tipo, quase 3% de DPS e o Urso ganha 2,5, tá vendo? Então isso aqui é só pra gente analisar e tudo. A gente pode perceber, ó, se tiver Survival Hunter, Monge, DK quase nunca se beneficia. Aí você fala, o Frost ganha bem, mas tem muito pouco DK Frost jogando, então tipo, se tiver DK a gente tanto faz. Demon Hunter também não ganha quase nada. Warrior, só o Arms ganha, mas Arms tem muito pouco Warrior Arms jogando, né? Então é meio assim, se tiver um Rogue no grupo, compensa usar, se não, não usa.
E o PI, né, em quem é o cara que é mais beneficiado em PI, né? A gente tá aqui na meiuca, né? E Elemental tá lá em cima, tipo, Elemental ganha bastante. É só isso, né? O PI é o Power Infusion. E esse daqui, ó, esse aqui é em single target, né? E vamos para 5 targets, né? Aí Elemental, tipo, Enhancement a gente sobe pra caramba, né? Mas ainda assim, tipo, Balance, Evoker, os casters normalmente se beneficiam mais, né? Então, beleza. Agora vamos ver aqui Enhancement. O que, que a gente vai mais usar aqui? Secundário, né? Trinket e só, eu acho aqui. Porque as outras coisas aqui não importam muito. Então, os trinkets, olha só. Os melhores trinkets que tem para single target, como que eu sei que tá single target? Porque aqui, tá aqui, ó, Patchwork One Target, né? Patchwork é um boss que fica parado. Deixa eu ver se eu não saí da tela, porque eu tô escorregando na cadeira aqui. Eu saí, né? Então, ó, o melhor trinket de todos para single target é o Whispering Incarnate Icon, né? Só que tem que ter um DPS, um heal e um tanque tem que ter o trinket no seu grupo para ele ser o melhor de todos. Só que olha só, às vezes, vamos considerar, tipo, que não tem esse trinket. Vamos considerar os meus trinkets. Eu tenho o Algetar, um Hunger of the Pack e uma tocha, né? A minha tocha é 411, então a 411 ela dá 6,54 do meu DPS, dá pra ver ali. A minha Hunger também é 411, aqui ela não tem ali o 411. De 8 ele vai para 15. Então vamos pegar o de 8 e vamos considerar o de 8 um pouquinho mais, dá 7,29. Ou seja, esse trinket ele é responsável por 7, vamos colocar tipo, sei lá, 33% do meu dano. E esse é 6,54, ou seja, esse daqui no item level que eu tenho já é melhor. E o Algetar é 411 também. Então vai ser, vamos colocar um pouquinho, 7 e pouquinho, né? 7,34 é o 408, então vai ser tipo 7,40, né? De responsável do meu dano. Eu tenho também a garrafinha, mas a garrafinha tá no item level um pouquinho mais baixo. Vixe, ela nem aparece aqui. Ela apareceu e eu não vi. Aqui a garrafinha. A minha tá no 389, eu acho. Dá 5,91. Mas olha, mesmo se eu tivesse aumentado o item level dela, ela ia dar 6,59. Não ia. Ia ser a mesma coisa que a tocha. Vamos colocar assim. Então é isso que a gente tem que analisar nos trinkets, tá? Não adianta você só olhar e falar, esse aqui é o melhor, mas se esse aqui no 6 no 382, ele só dá 6, ele só aumenta 6,36% do seu DPS. Às vezes você tem uma Algetar ali no 415 que dá 7,87. Ela já é melhor, entendeu? Então tem que analisar o item level. E aí você pode trocar para AOE, né? 5 targets. Aí muda um pouco. Eu não gosto muito desse trinket aqui, que você fica 10 segundos lá transformado e tal, não sei o que lá. Mas é quase os mesmos trinkets, né? Tipo, quem é bom continua bom. E é isso. E a outra coisa aqui é o Secondary Distributions. Eu vou ensinar vocês a ler esse gráfico aqui. Primeira coisa, esse aqui é um gráfico 3D, tá? Então olha só, a gente pode ver que ele é um gráfico 3D. E ele tem alguns pontos aqui, ó. Ele tem 4 pontos. Que é haste, que é velocidade, aceleração em português, versatility, né, versatilidade, crítico e maestria, né? Então, o nosso maior ponto, a gente pode ver que tem alguns pontos em azuis, frios, e os pontos em vermelhos claros, né? Então, o que a gente pode ler disso daqui? Quanto mais a gente se aproxima de Mastery, melhor é o dano. Então, se a gente tiver aqui, ó, nesse cenário aqui, 60% de Mastery, 20 de haste, 10 de crítico e 10 de versa, a gente vai dar o maior dano possível, entendeu? Em 5 alvos, em um alvo só, vamos ver. Acho que haste deve ir um pouquinho mais pra frente. Não, em um alvo só ele foi pra crítico, né? Então, tipo assim, é assim que lê esse gráfico, tá? Então, o que a gente pode entender? Que versatilidade é o pior de status de todos. E no single target crítico acaba sendo um pouquinho melhor, né? Agora vamos pro último site, que é o site que tem gente que gosta, tem gente que não, que é o Hider.io, né? Então a gente vem primeiro aqui, ó, Mythic Mais, Spec Leaderboards e procura Enhancement, né? O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver os top Enhancement do mundo. Então o que eu gosto de fazer? Eu abro 3 caras aqui, ó. Esse é o Broiblo, ele é um dos melhores enhancements que faz mais log e tudo. Esse o Araxa também joga pra caramba, que eu conheço, tá? O Crimson também são pessoas que eu conheço, assisto stream de vez em quando. Deixa eu ver. Tá, vamos pegar só dessa primeira página aqui. Então eu peguei os 3 primeiros, o Araxa e o Crimson, né? Então é o Broiblo. A gente pode ver o que esses caras estão usando, qual é a gear dele,
qual que é os trinkets dele, qual que são as armas dele, ó, o lariate e tal, não sei o que lá. Esse cara tá tipo, ó, ele tem aí também o bracelete de engenharia, ele também tem o BRS, tá vendo? Ele tem a bota, só que ele só tem uma arma craftada, que a outra ele pegou da Raid. E outra coisa, você ainda pode ver aqui, ó, por exemplo, essa Court of Stars dele aqui, ó. Você fala, cara, tipo, eu tô com dificuldade em fazer Court of Stars. Você abre aqui, ó, ontem ele fez uma, a day ago, tipo, um dia atrás. Você pode abrir ainda isso daqui e ver qual era a build que ele tava. Ó, ele foi com a garrafinha e aqui ele não tá usando a garrafinha, tá? Não, aqui ele tá usando a tocha e o coisa. Então, ó, nessa Kurt ele foi de garrafinha, 405. O Algetar 415, tá vendo? Ó, ele foi com 4 peças. Esse aqui é os talentos dele. Dá pra clicar aqui, ó, viu? Talent Calculator. Você vê os talentos que ele estava na hora dessa dungeon. Ele foi com o Totem, ó, com o Wind Fury. Ele tirou o single target. Mas por que ele foi com o Wind Fury? Porque tinha Rogue e um monge, tá vendo? Tava cheio de melee. Então, tipo assim, eu acho legal isso que você pode ver. Aí você pode ver dos outros caras também, ó. Ó, tem esse outro nego aqui, ó. Vamos ver, ó, essa semana aqui, essa Shadow Moon dele, ó. Ontem, ó. Ó, Best Run, vamos ver. 3 dias atrás, ó. Ele fez essa Shadow Moon aqui. Como que ele fez, ó? Era ele e o Monte Melee. Com certeza tava de Wind Fury Totem, ó, os trinkets que ele tava usando. Olha só. Aqui, ó. O Healer tem, o Tanque tem e o DPS tem, ó. Dois caras tem. Todo mundo. Oh, confundi, poxa. E ele tem o Trinket. Então esse Trinket tá muito forte. E daí vamos ver a build. Opa. Vamos ver a build que ele foi. Ele com certeza foi de Wind Fury Totem, ó lá, sem sombra de dúvidas. Tirou toda a parte single target aqui, né? Esses dois talentos são single target. E meteu a chumbreca de dano. Então, são esses assim os sites que eu recomendo para vocês analisarem, né? E também tem Warcraft Logs e tal, mas Warcraft Logs é mais para você ver aí o que está acontecendo e para vocês pesquisarem alguma, às vezes fica dependendo assim de algum YouTuber postar um vídeo. Eu mesmo eu gosto de fazer os vídeos das dungeons já correndo e tudo. E quando eu lembro de gravar, né, várias vezes eu acabo esquecendo de gravar. E queria mostrar para vocês da onde eu tiro as informações, né, das coisas e tudo. Então são esses os sites que eu uso de base, eu analiso, tá, dou uma olhada, dou uma estudada para poder tirar, né, as builds e tudo e ver o que o pessoal tá usando. Só que ao mesmo tempo tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto de usar, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto de usar o Elemental Blast, cara. Tipo, eu não acho válido tirar ele porque eu gosto, você entendeu? Então, tipo, tem coisa que é gosto também. É, tem que pensar sempre nisso. Caramba, não consigo voltar pro site aqui. Aí. Pensar nessas coisas assim para tentar dar uma melhorada. Ou perguntar para alguém aí que conhece, pode mandar mensagem para mim se me vê online e tal. Às vezes eu tô ocupado, eu falo que tô ocupado e respondo depois, não tem problema nenhum. Então, tipo, são esses lugares, ó. Deixa eu pegar um cara aqui que eu assisto ele de vez em quando. Cadê a página 2? É o. Cadê o Word Up? Vamos achar o Word Up? Eu acho que ele não faz tanta dungeon. Ele é um cara que mais. Word Up. Eu não lembro qual que é o servidor dele. Arthas. Xavius. Malgenis. Cara. Acho que é esse do Malgenis, hein? Vamos ver. Ixi, esse aqui nem abriu. Tá, esse não é o Word Up de verdade. Word Up. O que eu acho que vai ser aquele do Malgenis lá. Aqui, ó. Vixe. Ah, não. Às vezes o char dele tem outro. Ou será que ele parou de jogar? Bom, ficou feia essa parte no vídeo agora. Vamos cancelar. Vamos falar tchau aí. Beleza? Um abraço. Copia a build e vambora.